Olá, boa noite. Estamos entrando no ar mais uma vez pelo CE Plan Pires para uma transmissão ao vivo, uma palestra. Qual a verdadeira religião? Nós vamos iniciar daqui a 2 ou 3 minutos. Enquanto isso, nós vamos dando alguns recados, alguns anúncios. A palestra se destina a todos de todas as religiões. Não estou querendo aqui ensinar como levar as suas religiões a qualquer pessoa que seja. Não é isso. Apenas reflexões interessantes, porque cada vez mais a gente percebe a importância de se ter, se não uma religião, uma religiosidade, né? Uma espiritualidade nas nossas vidas, para que a gente viva saudavelmente e viva bem. E nós vamos, então, fazer algumas reflexões nesse sentido. Vamos apresentar também textos bíblicos, texto de outros autores, e também até alguns, no final nós vamos colocar algumas fotos, alguns dizeres que nós pegamos na rede, computadores aí, na internet, né? Então, nós vamos dar uns minutinhos aí para ver se o pessoal vai se conectando. O nosso tema, então, e no final nós vamos fazer uma prece, né? Se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade, pode fazer aqui no nosso chat. E quem quiser também compartilhar, olá, boa noite, Ismara, seja bem-vinda. Quem quiser compartilhar também no seu perfil, se achar interessante o assunto, sugerimos fazê-lo, né, para levar a pessoas, como nós falamos, não estamos querendo impor nenhuma religião, estamos sim querendo refletir e fazer a todos, talvez até melhorar o relacionamento com a sua religião e com Deus, porque nós vamos ver que Deus está, evidentemente, diretamente ligado à religião, né? Então, boa noite, Silvio, boa noite, Eliana, sejam bem-vindos aqui. Nós mandamos também o nosso recado para os amigos que frequentam conosco o CEIR Pires e também a todos os telespectadores, aí, os internautas que nos acompanham também. Vamos dizer que a nossa palestra vai estar depois disponível na página no Facebook e também no meu perfil no Facebook. Além do que ela vai também ser disponibilizada na nossa página do Herculano Pires, no YouTube. Tá? Então, quem depois quiser assistir, ver alguns conceitos, nós estamos fazendo de forma didática, com vários slides, e depois você pode pegar o texto, inclusive consultar, se for o caso, Evangelho, ou alguma coisa assim. E boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Joana também está por aqui. E vocês podem consultar os textos e ampliar, evidentemente, o estudo ou a reflexão sobre determinado tema que mais lhes chame a atenção. Bom, eu quero desejar a todos que a paz de Jesus esteja em seus corações, em seus lares, e que ele, que é o motivo de nós estarmos aqui, dessa confraternização, desse estudo, possa nos abraçar a todos e transmitir a sua paz. Bem, então agora nós vamos começar a palestra propriamente dita. O tema que nós estamos então trazendo, qual a verdadeira religião? E nós vamos começar conceituando o que é religião. Muitos já sabem, tem o seu conceito, eu vou refletir sobre alguns aqui que eu achei mais interessante. Se a gente for no dicionário, lá vai dizer o seguinte, que religião é a crença na existência de um poder superior, sobrenatural, da qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência.
vocês podem ver que é muito profundo, muito abrangente. Se nós estamos falando de um poder superior, sobrenatural, sobre o qual não temos como afrontar ou como chegar perto, né? Depende também desse poder, o destino do ser humano, da humanidade. Então, mais do que nunca, nós devemos dar o nosso respeito e obediência a isso, né? Então, esse é o conceito que é amplo que está no dicionário. E depois nós vamos ver aqui uma versão grega que diz que, através de traduções, né, do evangelho grego, diz lá que as primeiras ideias que se tinha de religião não era como hoje. Era assim, como um culto, uma reverência através de rituais. Então, eles não consideravam a religião em si, eles consideravam o culto, essa reverência que você faz a um poder superior, né? Então, era mais as práticas de louvar, de buscar esse Deus, que eles colocavam como religião. Diz também alguns atores que os romanos, eles influenciaram muito no conceito de religião, né? Eles tinham a seguinte ideia de religião, que era a relação com as divindades. E aqui a gente pode ressaltar de divindades porque eles não tinham um único Deus, né? Nós sabemos que quem veio trazer a ideia de um único Deus foi o povo hebreu, né? Então, eles ainda acreditavam em vários deuses, né? Então, mas eles já falavam dessa relação com a divindade e tinham lá certas pessoas que faziam a intermediação entre Deus e os homens, né? Um conceito muito aceito, parece que é o mais atual, que alguns atores usam, outros não, mas parece que é um consenso maior, que religião, se for ver pela formação da palavra, ela quer dizer religação. Então seria uma religação do homem com Deus. Quando a gente faz religação, fala em religação, é que essa ligação foi perdida ou está meio truncada, né? Então, poderíamos ampliar um pouco esse conceito e dizer que religião significa religar a humanidade caída, né? Ou pecadora, vamos dizer assim, que saiu dos trilhos a Deus, que é o nosso Pai e Criador, tá? E nós vamos nos basear, mais uma vez, nesta passagem da carta de Tiago, sendo que Tiago, nós já falamos aqui, era considerado o justo, e alguns chamam ele de irmão do Senhor, como se ele fosse irmão de Jesus, né? E ele disse na sua carta, no capítulo 1, versículo 27, carta de Tiago, né? Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Veja que também é um conceito já um pouco mais objetivo, né, do que seja a verdadeira religião. E para algumas traduções mais antigas, no lugar de religião pura e sem manchas, ou genuína, como algumas traduções falam, teriam colocado religião verdadeira. Então, vamos dizer assim, a religião verdadeira diante de Deus seria socorrer os órfãos e viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Certo? Vocês já viram que o tema é bastante interessante, né? Estamos aqui, então, pretendemos falar sobre a religião de uma forma genérica, respeitando cada um com a sua religião e apenas dando conceitos para cada um se posicionar, talvez, melhor do que vem posicionando e buscar os frutos de uma forma mais objetiva, né? Nós falamos na nossa chamada que muitas vezes a gente... Eu esqueci como é que falamos na chamada. Mas eu já lembro lá. A chamada é qual a verdadeira religião.
nós temos falado que a proposta é entender o que realmente faz sentido na religião. Muito bem. Vamos para o próximo slide aqui. Se a gente ver o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, está ali de 34 a 40, Jesus fala do maior mandamento, tá? Todo mundo conhece, independente da religião cristã que seja. E os fariseus, então, reuniram para tentar Jesus, né? Um deles, perito na lei, pois Jesus aprova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então respondeu, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este, ou a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E concluiu, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós temos falado muito sobre isso, e a gente tem frisado muito que no nosso entendimento, né, a gente fica brigando por questões pequenas, por fatos, se pode comer ou não pode comer a carne oferecida aos deuses, a Deus. E, na verdade, toda a nossa discussão devia ser em termos desses dois mandamentos. Mais precisamente, em termos do segundo. Nós devíamos trabalhar a nossa relação, o nosso entendimento com nossos irmãos, né? E são todos que nos cruzam o caminho, independente de raça, de credo, de nacionalidade, ou que seja, né? Mas prossigamos. Depois que fizeram essa pergunta a Jesus, o fariseu, querendo se justificar, falou, mas então, qual é o meu próximo? E aí, Jesus contou a história do bom samaritano, né? Nós vamos destacar aqui que ele colocou o bom samaritano, porque os samaritanos, pelo que nós tivemos ultimamente informação, ele era um povo meio truculento, meio violento, meio revoltado lá. Mas tinha, como em todos os agrupamentos, os bons samaritanos. E ele está falando que a história relata o bom samaritano. E também eu faço questão de frisar aqui que o bom samaritano, ele, o samaritano era considerado herege, porque eles não adotavam todos os livros do Pentateuco. Então, ele era considerado fora da religião ortodoxa. Ou seja, tudo era contra ele. E Jesus conta uma história colocando eles numa posição bem diferente, né? Que os hebreus colocavam. Então, a história todo mundo conhece. Um homem ia descer de Jerusalém a Jericó e foi atacado por salteadores e foi roubado, foi machucado e deixado semi-morto no meio da estrada. Evidentemente, uma estrada deserta, que passava poucas pessoas, que nós estamos falando da época de Jesus. E conta Jesus que depois passou um doutor da lei, né, um sacerdote, e vendo aquele homem caído, procurou passar de lado e deixou-o sem se envolver. Depois passou um levita, que pelo que nos conta também, eram pessoas que trabalhavam dentro do templo da época. E também, vendo aquela pessoa ferida, agonizando no chão, passou de lado e foi embora. E depois veio um samaritano. E o samaritano, na hora que viu aquela pessoa caída, se apiedou dele, desceu da montaria, o atendeu, passou vinho nos seus machucados, fez ataduras, conversou com ele. E não só fez isso, como o pegou, colocou na sua montadura, na sua cavalgadura, e o conduziu até uma estalagem, onde ofereceu ao dono da estalagem algum dinheiro para cuidar dele. Ele iria a negócios e na volta passaria ali para saber dele, se precisasse, acertaria mais os gastos. Veja bem, o samaritano,
aquele que era considerado herege, nesse momento, ele tratou o outro como um verdadeiro irmão de sangue, um verdadeiro irmão da família, como uma pessoa querida. Tratou aquela pessoa que estava no chão como se fosse um pai, uma mãe, sei lá. Não fez distinção, não perguntou quem era, não perguntou se tinha dinheiro, se não tinha, se era de família importante ou não. Então, Jesus deixou essa história e depois perguntou ao fariseu, né? Quem que você acha que, que foi o próximo daquela pessoa que estava no chão? E ele respondeu, aquele que teve compaixão para com ele. E Jesus falou, então faze isso também e você vai sair bem. Então veja aqui que se nós formos analisar os evangelhos, em nenhum momento nós vamos ver que Jesus colocou, citou uma religião, uma associação, mas aqui nós vemos que ele colocou uma condição para aquele que busque alcançar o reino de Deus, né? Que seria então tratar o outro com compaixão, com piedade, como se fosse um irmão, ou então amar ao próximo como a si mesmo, né? E nós temos também uma outra passagem que muitos conhecem também, a maioria conhece, e essa passagem tem a ver com o mancebo de qualidade. Alguns chamam essa passagem como mancebo de qualidade. Era uma pessoa também de bem, que estava empolgado com os ensinamentos de Jesus na época, e veio a ter com Jesus e falou, Senhor, bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus primeiro o repreendeu. Bom é somente Deus que está no céu. Né? Eu não me chame bom, porque o próprio Jesus, você vê que a consciência espiritual dele, ele não se achava preparado para ser considerado bom, né? E ele disse, faze os mandamentos, ou seja, não matarás, não roubarás, não adulterarás, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe. Ele falou assim, mas mestre, eu já faço isso desde a minha mocidade. Então Jesus disse, então lhe falta uma coisa, escrito aqui, ó, vende tudo o que tem e reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem depois e me segue. E aí o Evangelho fala que o rapaz ficou muito triste, né? Um mancebo aí, porque ele era muito rico. E aqui nós vamos fazer algumas observações. Né? Não que Jesus não é contra a riqueza. Se a riqueza fosse uma perdição certa para todos que a tivessem, Deus não permitiria isso. Né? Mas sim, ele sabia no íntimo que Jesus era um espírito de escola que tinha uma percepção muito acima das nossas percepções. Né? E Jesus, então, sabia que ele tinha esse apego aos bens terrenos. Então, ele colocou isso como uma condição para que ele se libertasse dos apegos e fizesse uma vida nova. Mas a história conta que, na ocasião, foi muito para ele, né? Opa. Foi muito para ele, né? Ele não teria seguido. E aqui nós vamos voltar a falar sobre esse assunto através do Palhano Júnior. Nós já falamos do Palhano Júnior, que escreveu a Carta de Tiago, que era um mineiro que foi se localizou lá em Espírito Santo, Vitória, e ele escreveu que o cristianismo nasceu com Jesus de Nazaré, que não veio ao mundo, olha só, para criar uma religião, mas trazer conhecimentos novos acerca do comportamento ideal para que todos pudessem encontrar a felicidade longe das dores que acompanham a humanidade, valorizando mais a vida espiritual futura.
mas também construindo em si mesmo um reino de paz. Bom, lembrando mais uma vez, né, isso aqui depois vai ficar aí disponível nas páginas aí, as gravações. Depois, se alguém quiser rever o texto, fica à vontade, né? E Palhano coloca com relação à história que nós vimos do mancebo de qualidade lá, aquele que Jesus recomendou que vendesse seus bens e o seguisse, ele coloca que quando Jesus colocou isso, né, aquele mancebo, na verdade, estava fazendo os propósitos de seguir Jesus. Que seria o que os religiosos de hoje fazem, né? Quando Jesus colocou aquela lição, ele praticamente preconizou o desprendimento dos bens terrenos, principalmente com relação à religião. E aí, essas citações aqui são do Palhano, né? Qual religião que existe que não tem arregimentado posses fabulosas? É realmente uma pergunta, pessoal, que às vezes não faz. Mas vocês conhecem alguma religião que não tenha regimentado posses fabulosas, que tem poderes financeiros e posses imensos? Olha, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, não, mas os únicos que eu não tenho visto isso no meu conhecimento é através do Espiritismo, né? A gente sabe que funciona um pouco diferente, né? Mas, em geral, realmente existe isso. E Palhano ainda fez outra pergunta: onde estão os religiosos que não andam atrás do acúmulo de bens materiais? Realmente é uma pergunta para refletirmos, porque a gente tem convivido com isso e tem aceitado como normal. Mas será que é? Se a nossa religião é a religião de Jesus, né? Nós temos que refletir muito por isso. Nós estamos seguindo Jesus? Nós estamos respeitando os mandamentos dele, que são da maior profundidade, ele que é o governador espiritual da terra, ele que é o nosso Messias, o nosso Salvador? Pensemos nisso. Vamos lá. E Palhano também coloca, olha só, o que Deus quer de nós. Essa é uma citação do Palhano, tá? Palhano Júnior. Que reconheçamos a sua paternidade, tem um errinho de português aí, adorando-o em espírito e verdade, e chegar até ele através da oração. Eu acho que qualquer pai quer uma satisfação mínima dos filhos. Ó, meu pai, eu estou aqui, obrigado, o senhor é grande, o senhor me ajuda, sem o senhor não sou nada. Né? Então, sem dúvida que nós, que Deus também quer que reconheçamos a sua paternidade, né? E depois, o segundo mandamento, ele colocou dois aqui, os dois requisitos. O que Deus quer de nós? Que a gente ame o próximo pelos parâmetros da fraternidade legítima. Então, tudo aqui vocês estão começando a perceber, né, qual é a base da verdadeira religião. Amar o próximo pelos parâmetros da fraternidade legítima. Todos nós temos família, né? E eu venho ainda de uma família numerosa. Na minha época era normal se ter 5, 6, 10, até 13, até mais filhos, né? E a gente sabe das dificuldades que os pais que tinham de controlar isso, as diferenças que tinham com os filhos, a diversidade de interesses que tinham com os filhos. Mas uma coisa que a gente via, que toda a família, todo pai, de bom senso, de amoroso, sério, né? Todos os pais sérios queriam era o quê? Que os filhos se entendessem, respeitassem, que um aceitasse o outro como ele era, que não afrontasse o outro, que não machucasse o outro, né? Então, nós também somos assim. Se a gente quiser agradar a Deus, nós precisamos não só amar, como ajudar, de preferência, os mais desvalidos, os filhos de Deus que estão em piores condições, né? Se você soubesse que o seu filho viajou para o exterior e você não sabe nem onde ele está,
E vamos pensar que foi antes dessas facilidades das comunicações, das viagens. Estava perdido num país lá do outro lado do mundo. Se você soubesse que alguém estava ajudando ele, que sentimento você teria para essa pessoa que acatou, levou ele para casa, ele estava ferido, cuidou dele, estava dando um direcionamento para a vida dele? Imagina o respeito e a consideração que você teria para esse indivíduo que cuidou do seu filho. Imagina então Deus, quando nós cuidamos dos desvalidos, né? Dos despreparados, dos ignorantes, dos revoltados, e os ajudasse a seguir o caminho reto. Muito bem. E aí, agora, eu fiz essa consideração embaixo aqui, ó. Basicamente, o que Deus quer de nós é que nos amemos e nos respeitemos mutuamente como irmãos, tá? E lembrando aqui, pessoal, que Deus não se vende através de barganhas, né? Ah, se Deus me der um emprego novo, o primeiro salário eu vou dar 10%, quando muito, né? Ou 20% para instituição de caridade. É como se fosse barganhar com Deus, né? Ou se Deus me ajudar, aí eu conseguir aquele negócio que eu estou fazendo, se ele me ajudar, eu derrubar o meu sócio lá que está querendo prevalecer sobre mim, eu também vou dar uma contribuição por alguns meses aí para obras assistenciais. Deus não quer valores materiais, né? Pelo contrário, não adianta você agradar a Deus com posses, com recursos financeiros, se você trai o seu irmão, você trai a sua consciência, né? Você engana, você é hipócrita, mentiroso, você é imoral, quer dizer. Então, gente, eu sei, todos nós, ninguém é perfeito. E eu estou colocando aqui também como um aprendiz. Eu estou aqui me reflexionando sobre tudo isso. Então, Deus não aceita hipocrisia e falsidade, né? Então, não adianta, nós tiramos essa conclusão aqui, como dizia uma música, né? Não adianta ir na igreja, rezar e depois fazer tudo errado. Está perdendo seu tempo. Porque Deus vê os seus sentimentos, as suas reais ações, né? Muito bem, gente. E aí nós voltamos na passagem de Tiago que nós falamos, né? Nós vamos só repetir. Religião pura e sem manchas, ou religião verdadeira, diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Então, certamente, Deus prefere que você faça do seu esforço próprio, você descer e ajudar, e a consolar, a conversar com o necessitado, do que você passar o carro e jogar uma nota de R$ 100, né? Talvez vai mitigar a fome por alguns dias, mas vai continuar deixando a pessoa arrasada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, né? E aqui, pessoal, para a gente elucidar aqui um pouco mais o assunto, eu fui até a internet e encontrei essa citação aqui de um senhor aí, professor doutor Francisco de Assis Florencio. Ele diz que é da UERJ, vai ser a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não sei, ele não coloca lá como nenhuma tendência religiosa, que ele abraça alguma crença, alguma religião. Mas ele parece ter feito um estudo. E olha que interessante, para quem quer saber o que é realmente religião, melhorar seu posicionamento em relação à sua própria religião, ele coloca lá que a verdadeira religião, né, o texto é esse, se quiser podem procurar depois. E ele coloca assim: verificaremos que há duas maneiras de seguir uma religião, seja ela cristã ou não. Ó, então, a primeira vem do mero cumprimento de ritos, tradições e leis cerimoniais. Então, é você acompanhar o que? As exterioridades, os ritos da sua religião. E a segunda, sem deixar de realizar essas coisas,
caracteriza-se pela prática da piedade, o que se materializa por atos que demonstrarão que o verdadeiro religioso ama não apenas a Deus, a divindade, mas também a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Então, são duas situações que podem definir todas as religiões e todos os religiosos. Tem duas maneiras. Vai ficar aí disponível, depois vocês podem consultar. E diz ainda o Dr. Francisco lá que o nosso trabalho visa mostrar, segundo a ótica de dois autores, que a verdadeira religião, independente de rótulo denominacional, independente de nome, né, que o seu seguidor carregue, deve privilegiar o próximo e que a fé deve estar acompanhada das obras. Olha que conclusão importante, né? Então, a pessoa, independente da crença que ela professa, independente da religião, do nome dessa religião, ela deve, então, privilegiar o próximo e a sua fé deve vir acompanhada das obras, porque também só falar e não fazer não tem muito sentido. Caso, olha a conclusão dele, esses pré-requisitos não sejam preenchidos, os seguidores de determinada religião, em lugar de estarem praticando a religião verdadeira, estarão apenas cumprindo rituais e cerimônias. Então aqui a gente reforça com uma pergunta aqui. Como será que nós estamos convivendo com a nossa fé, com a nossa religião? Nós estamos professando alguma coisa mesmo, buscando melhorar, buscando aprimorar, vencer as nossas limitações, melhorando nossas condutas, aproximando mais de Deus, ou nós estamos apenas cumprindo rituais e cerimônias? Cada um analisa aí seu modo. Né? Muito bem. E aqui tem citações que foi tirada aqui do livro da dupla Emmanuel Chico Xavier, essa dupla que trouxe esse estudo, né, evangélico, esse aprofundamento evangélico baseado nos evangelhos, né? E no livro Caminho, Vinha de Luz, melhor dizendo, está lá também uma citação de Tiago. Ele aproveita essa citação para explicar. O texto é facciosismo. Mas, diz lá Tiago, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. E aqui, pessoal, ele fala do sentimento faccioso. O sentimento faccioso é o sentimento de você se prevenir contra outras facções. Então, agrupamentos diferentes são facções. Religiões diferentes podem ser consideradas facções. Então, o fato da gente se prevenir um contra o outro entre as religiões é um sentimento faccioso, que eles colocam aqui, então, muito condenável. E mais para frente, Emmanuel e Chico explica aqui. Eles falam também, olha que citação interessante para a gente trazer para a nossa reflexão. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Toda escola religiosa. Ou seja, não importa a religião que a pessoa professa, se ela viver a religião, se ela buscar se melhorar, buscar internalizar aqueles sentimentos verdadeiros que são colocados ali e viver de acordo com eles, ela vai melhorar. Eu falo que todas as religiões cristãs, independente da denominação que tem, ela tem como base inicial o Velho Testamento. E o Velho Testamento tem 10 conceitos que, se todo mundo seguir, vai respeitar, amar, cuidar, tratar bem o seu irmão, né, o outro, sem fazer nenhum mal a ele. Mas as religiões, infelizmente, são dirigidas por dirigentes, por cabeças, por homens e por mulheres falíveis. Muitas vezes eles se perdem no caminho. A religião em si é boa, muitas vezes a direção que tomam não é boa.
Ainda dentro dessa lição, diz lá, Emmanuel, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Então veja aí dá uma ideia dos benefícios que a fé pode nos trazer, né? E aí ele faz um comentário que muitos dos dirigentes, muitas das pessoas das religiões ainda querem colocar Deus à sua maneira e dizer que o seu Deus é diferente do outro Deus. Então aqui Emmanuel fala que eles querem todos que Deus lhes pertença, os dirigentes dessas religiões, das diversas, mas não cogitam de pertencer a Deus. Então, vamos refletir sobre tudo isso, né? É meio bastante profundo. E diz lá que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas. E aqui, pessoal, nós convocamos novamente a tratar a paternidade de Deus. Será que ela é só de uma religião? Será que é só de uma seita? Será que é só de um povo escolhido? Não combina com justiça, com bondade, com amor de Deus, né? Então Deus, ele tem que aceitar os seus filhos nos graus que estão. E ainda nós sabemos que o selvagem precisa ter aquelas manifestações rústicas, simples, né? Ele não tem contato com a ciência, com a tecnologia, com a explicação, com o estudo, com a educação. Então, para ele, ele ainda vê Deus nos fenômenos naturais, no raio, no trovão, na tempestade, né? Então, evidentemente que tem que ser respeitado por isso. Se nós pegarmos um selvagem desse, que é explicar a religião espírita, para ele fazer ele entender, fazer ele aceitar, fazer ele seguir, nós estamos fazendo uma violência com ele, né? E não vai trazer benefício. E aqui a gente coloca uma situação que é bem interessante. Qual a melhor religião? Que está colocada, inclusive, no livro dos Espíritos. A melhor religião é a que faz o homem melhor. Se a tua religião te faz melhor, ela é uma ótima religião, né? Então, a gente tem que se sentir melhor, tem que buscar melhorar dentro da religião, né? Ou minha mãe, muitas pessoas antigas diziam que a religião é um freio, é um convite a gente a serenar nossos impulsos primitivistas, né? A controlar nossas sensações, controlar os exageros do sexo, da comilância, da ambição desmedida. Então, são alertas interessantes que nós devemos considerar e respeitar. Tá? Então, entendemos que se a gente colocar, se todas as religiões, independente de seitas, denominações, de credos, de cultos, de cerimônias, aceitasse Deus, um único Deus, nós acreditamos que seria um avanço muito grande para a humanidade. É um Pai só, e irmãos em diferentes níveis, em diferentes costumes, com diferentes tradições, cultuando ele da forma que achou melhor, que está conhecendo, está achando ser melhor, que está desenvolvendo para melhor. E aqui está no livro Caminho, Verdade e Vida, no texto chamado Agir de Acordo. Olha que interessante também. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta das pessoas que confessam sua fé a Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. Ou seja, a gente sabe disso, todos os lugares têm, né? Nós, Deus, já vivemos isso, ou vivemos ou estamos vivendo. A gente vai para a igreja, vai para a nossa casa de oração, vai para o nosso templo, e lá a gente faz aquele rostinho angelical, né? Aceita os outros, tolera, conversa numa boa, mas saiu dali, a gente libera todas as nossas potências negativas, revoltar, todas as nossas revoltas internas. Então, nós temos que
estar coerente, a gente precisa levar. Então, que não sejamos muito artificiais lá dentro, nem tão bonzinhos lá dentro, mas sejamos menos ruins e menos imperfeitos lá fora, né? E aí, na mesma passagem desse texto, como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Como dizer a pessoa que ela é religiosa, que ela acredita em Deus, que ela quer ser fé, quer seguir, quer respeitar o Evangelho, se muitas vezes pisa no seu semelhante, explora o seu semelhante, rouba, machuca, mata? Onde conciliar isso? Perguntas que a gente precisa arranjar alguma resposta ou mudar, né? Muito bem. E aqui eu trouxe alguns textos para finalizar que a gente encontrou aqui na internet. São textos, são textos que a gente encontrou meio por acaso, mas que fez algum sentido, né? Aqui, por exemplo, está a Sabrina Figueiredo, colocou assim: a verdadeira religião é a religião do amor ao seu próximo. Olha aí, pessoal. Então, o amor ao próximo. Lembrando aqui que o próximo é todas as pessoas. É aquele que cruza o seu caminho, né? Não é aquele do seu círculo de amizade, seu círculo familiar, não. É aquele que cruza o seu caminho e é aquele que necessita de você. Né? Esse aqui é do Adelmar Marques Marinho. Colocou que a verdadeira religião é a espiritualidade. Se você continua vazio de espiritualidade, você finge apenas que é religioso. Né? Então, a gente tem que desenvolver realmente essa religiosidade, né? Aprender a respeitar o Criador. Nós somos muito pequenos perante o Criador, nós dependemos dele, nós somos mais protegidos e guiados do que nós imaginamos. Então, não basta a gente frequentar um local, bater cartão ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazer suas preces decoradas e achar que está quites. Né? Nós precisamos criar essa fé, é, amar a Deus, mas saber por que ama, acreditar nos preceitos do Evangelho, mas acreditar, saber por que acredita, saber qual é a extensão dessa crença, né? E aqui outra situação, outra foto de Louis Miser. A verdadeira religião e a vida é a vida que levamos e não o credo que professamos. Vocês perceberam? Né? Profundo, é um negócio simples. A verdadeira religião é a vida que levamos. Por essas e por outras, e agora aqui eu acabei de descobrir que eu não coloquei a figurinha que eu colocar o Chico aqui, e ele colocou que não é a religião que define a pessoa, né? Porque muitas vezes é preferível a gente ser um bom cidadão, respeitador, cumpridor dos nossos deveres para com a sociedade, para com a família, né? E não professar nenhuma religião do que ser um mau religioso, que frequentador de carteirinha, frequenta todos os cultos e não procura melhorar, né? E é uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. Então, eu acho que essa lição que a gente precisa memorizar, né? Que realmente vale a religião, em termos de religião, é o que a gente aprende, que a gente tira dela, né? E não a gente participar e ter um nome, né? Ter um crachá daquela religião. Está lá no Evangelho, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus que estão no céu. Então está na hora, acho que, da gente, de vez, mudar as nossas concepções. Não importa a religião que nós estamos. O importante é como nós vivenciamos essa religião. Essa religião está nos fazendo melhorar? Né? O que nós podemos fazer? E eu acho que não há maior propaganda
do seu estado religioso ou da sua religião, do seu comportamento perante a sociedade, perante as pessoas, principalmente perante aquelas pessoas e as mais simples, mais humildes, né? É isso que realmente mostra se você vive uma hipocrisia da religião, você busca a religião para melhorar isso, né? Todos nós somos imperfeitos, né? Nós sabemos disso. Mas a condição que Kardec coloca para a gente ficar bem perante a espiritualidade, perante Deus, é não estarmos satisfeitos, acomodados com a nossa deficiência, com o nosso erro, com o nosso defeito. E sim procurar melhorar, procurar fazer pequenos esforços contínuos para sair desse com uma condição um pouco melhor. Esta condição de buscar melhorar faz toda a diferença. Nós não estamos falando aqui para ninguém perfeito, nós não somos perfeitos, temos consciência disso, né? Mas perfeitos nós não somos. O próprio Jesus não aceitou o título de bom, de perfeito. E está nós, né? Somos ainda tão distantes, estamos tão distantes da condição angelical dele. Então, nós temos que conformar, trabalhar as nossas imperfeições, saber que somos imperfeitos, mas buscar melhorar, buscar vencer as nossas tendências, e principalmente as que vencer as diferenças com as outras pessoas, e assim tornar os nossos relacionamentos mais corteses, mais saudáveis, mais amigáveis, mais, né, concordância. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos, tá? Nós recomendamos para vocês, se tiverem interesse, então, depois vocês podem acessar a página do Facebook, o meu perfil também a nossa página do YouTube. Pode recorrer aos, ao vídeo lá e assistir medida que interessar, né? Muito bem. Eu agradeço a todos pela presença, pela participação e vamos fazer uma prece rapidamente aqui, levar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa live, por mais essa transmissão, que nos convoca a reflexões salutares. Nós queremos pedir a Deus que nos ajude, Senhor, a nos ajudar, que a gente perceba realmente o que o Senhor, cada vez mais, através das suas escrituras, da Bíblia, dos Evangelhos, o que realmente o Senhor espera de nós e que a gente possa sair da nossa acomodação e buscar realmente melhorarmos de forma moral, ética, espiritual. O Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor, perdoe muitas vezes aí a gente usar os rótulos de religiosos, mas não exemplificarmos como deveriam ser os seus comportamentos, não levarmos os nossos conhecimentos para as nossas ações, mas que o Senhor continue insistindo conosco para que a gente vá vencendo aos poucos e agora, onde somos convocados de uma forma a refletir mais profundamente sobre todos esses temas, que a gente consiga aí uma iluminação e defina um outro caminho para nós, procurando buscar-te na prece verdadeira, sincera, te adorar em espírito e verdade, né? Cada vez mais a gente possa deixar as exterioridades, né? Os cultos exteriores, procurar trabalhar o nosso espírito, né? Os nossos sentimentos, ser verdadeiros para conosco mesmo, né? Para com o próximo, tratando o próximo, principalmente aqueles que são mais difíceis, de uma forma diferenciada, entendendo que são nossos irmãos e que se nos dão um trabalho, é aí que está o momento ou a oportunidade de burilarmos a nós mesmos e crescermos. Porque o Senhor mesmo disse que deveríamos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos fizessem mal. Então, que a gente internalize essas coisas, que possa
produzir frutos nesse sentido, a ponto de chegar, como o apóstolo Paulo narrou, né? Ele que era um perseguidor do cristianismo, depois se transformou no maior discípulo, né? Maior propagador do cristianismo nascente. Ele chegou a dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então agradecemos mais uma vez a todos, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e até a próxima.